Bem-vindos, bem-vindas ao People to Biz Cast. Aqui a gente pratica um esporte perigoso. A gente pega ideias que ficam bonitas no LinkedIn e vê se elas sobrevivem ao esporte da realidade, confrontando elas. E hoje eu tô com um cara que eu tenho certeza que vai fazer isso acontecer, porque eu já conheço ele historicamente, ele não tem papas na língua. Ele muitas vezes fala o que as pessoas não querem ouvir. Aqui o grande Murilo Silva, cara especialista em IoT, internet das coisas, tem uma história incrível, uma jornada como pessoa incrível e como empreendedor incrível, mas eu não quero dar spoiler. Essa hora é dele falar. E aqui a regra é o seguinte, não tem frase pronta, aqui é tese, trade-off, evidência, aquilo que você acredita de verdade. Não é para vender ideia bonita, né? Como a gente já falou, é para contar a realidade e como a gente tá como empreendedor sobrevivendo nessa selva, nesse mercado forte aí, principalmente nessa área que é complexa, né, Murilo? Exatamente. Obrigado, Daniel, pela oportunidade de estar aqui com você. Eu sempre digo que é um privilégio muito grande poder falar daquilo que a gente ama, daquilo que a gente acredita para boas pessoas e poder influenciar positivamente o mundo, o mercado. Obrigado mais uma vez. Bom, e conta pra gente um pouquinho então a tua história. Vamos tentar ser rápido, né? Porque eu sei que a tua história é cheia de situações, cheia de jornada de herói, situação que você enfrentou. E você tem uma tese bem importante nesse setor de IoT, de internet das coisas, de IA. É que se você aplica essas tecnologias inovadoras numa área que está totalmente desorganizada, você só está amplificando o caos, né? Então eu quero que você veja desde que você começou, conta a tua história, por que você decidiu ir para essa área e como é que a gente chegou nessa tese, como é que a gente está resolvendo isso com os líderes, né? Porque acho que hoje ninguém compra causa, as pessoas querem comprar solução. Exatamente. Bom, dando um pouco de contexto pro pessoal, Daniel, eu nasci numa comunidade aqui em São Paulo, nasci no Capão Redondo, comecei a empreender ali na minha adolescência, quando eu tive meu primeiro ponto de inflexão. Aos 13 anos, o meu sonho era ter um revólver. Menino preto, de periferia, quebrada, Capão Redondo, me espelhava em quem estava mais perto, mas eu não queria ter um revólver para roubar, para nada disso. Eu queria para me proteger da polícia na minha cabeça de criança, que entrava no meu bairro e levava as pessoas que eu amava. E eu fui levado para uma escola, fui apresentado para um computador e a partir dali o meu sonho passou a ser ter um computador. Minha família rapidamente percebeu isso, acabou investindo na minha educação, estudei eletrônica. Na época eu me desenvolvi como programador, como webmaster, quem é o desenvolvedor mais velho vai se lembrar dessa época. E desenvolvi minha carreira como desenvolvedor da área de telecom. Fiquei 22 anos trabalhando como telecom, até que eu tive contato com um empreendedor muito importante na minha história, que foi o Marco Stefanini. Falei, quero ser igual a esse cara, quero ser empreendedor. E abri a minha primeira startup, eu brinco, né? Abri a primeira, fali, abri a segunda, vendi, abri a terceira, venci. E eu sempre decidi empreender em cima de melhorar o mundo e a vida das pessoas. E a internet das coisas, a transformação digital foi algo que chamou minha atenção. E eu me dediquei bastante para isso. Então, hoje, o que eu entrego? Hoje eu estou no mercado, atuando não somente como um empreendedor, mas também como advisor. Muitas empresas estão hoje querendo surfar a hype da inteligência artificial, querendo surfar o que é a internet das coisas como infraestrutura para IA e não sabem bem por onde ir. Não sabe como é que isso vai dar ROI, não sabe quem são os melhores fornecedores, quem são os melhores players, num mercado muito novo, cheio de oportunistas, cheio de especuladores. Então, esse é um pouco da onde eu vim, aonde eu tô e para onde eu tô indo. E você que tá aí e quer entrar nesse mundo de internet das coisas, de inteligência artificial, esse daqui é um dos melhores canais para você ter esse tipo de informação qualificada. Cara, eu acho que essa tese de que o computador, a tecnologia virou sua melhor arma para se defender naquela realidade que você vivia, daria um podcast inteiro, né? É verdade. Eu nem vou explorar esse ponto, mas acho que vale muito a pena a gente reforçar como que a tecnologia, porque eu entendo a tecnologia hoje como um dos principais mecanismos de mobilidade social, né? Tem várias pesquisas que mostram que no Brasil, talvez você demora 7, 8, 9 gerações para ter mobilidade social, alguém que nasceu numa comunidade, né, na quebrada, no Rio a gente fala na favela, enfim, e que conseguiu ascender, às vezes você demora várias gerações. E a tecnologia me parece ser uma das formas de maior democratização disso. Porque quando você ensina um jovem, uma jovem a dominar
essa tecnologia, eventualmente você está criando ali uma trajetória empreendedora. Sem fazer romantismo, floreio, meritocracia pura e simples. Não é isso, né? Você teve uma oportunidade, muitos não têm essa oportunidade. Mas você falou que IoT é um setor que a gente tem que separar o que é hype e o que é coisa sólida, o que traz resultado. Você consegue explicar rapidinho, assim, talvez para o empreendedor, para a empreendedora, para o executivo, para a jovem que está assistindo aqui, o que é IoT? O que significa? Porque esse nome é bonito, né? Internet das coisas. Mas o que é a internet das coisas e como que ela gera resultado na prática para a sociedade, para as organizações? Você falou que era um sonho seu, né? Mudar a sociedade via tecnologia, via soluções. Sim. Internet das coisas é um termo que foi criado na década de 90 por um cientista no MIT, o Kevin Ashton. E qual que era a intenção dele? Era conectar coisas à internet para melhorar a tomada de decisão. Então ele conectava sensores a mesas, a lâmpadas, a portas, para saber o status desses equipamentos, a localização desses equipamentos e assim poder tomar melhores decisões. Claro que de 1990 e poucos para cá, a internet avançou muito, o hardware avançou muito, a tecnologia avançou muito e hoje a gente tem quase tudo conectado. Todo mundo tem internet das coisas em casa, no bolso, mas poucas pessoas sabem que isso está disponível para elas. O seu celular mesmo é um dispositivo de internet das coisas, tem uma série, quase 8, 10, mais sensores ainda, sensor de luminosidade, sensor de giroscópio, tem GPS, tem sensor de áudio, tem sensor de tudo que você imagina aqui, colhendo dados e transmitindo para a internet para fazer com que a sua operadora, a sua experiência no dispositivo seja a melhor possível. Trazendo esse conceito hoje para dentro daquilo que eu faço, eu conecto ambientes para melhorar a economia, para melhorar o consumo, para reduzir desperdícios, para estar em conformidades com legislações e normativas técnicas, aumento de segurança, enfim. O que o IoT traz hoje e muita gente não consegue entender onde é que eu coloco o IoT? O IoT ele passou por um momento que talvez a gente passe novamente, e isso são fases, que é a hype. O que é a hype? O Arduino liga e desliga a minha luz. Alexa, liga e desliga a minha luz. Alexa, baixa a minha cortina. Isso é automação. Isso é automação. Isso não é internet das coisas. O pessoal confunde telemetria com automação e internet das coisas. Você ter o dado de temperatura da sua sala não é internet das coisas. Isso é telemetria. Você poder desligar e ligar o seu ar-condicionado pelo seu celular, isso é automação. Internet das coisas tem uma cadeia de valor mais ampla. Então, assim, eu tenho telemetria, eu tenho automação no conceito, mas eu sei quem desligou, quanto tempo ficou ligado, quanto gastou de energia, quando vai dar problema, que horas vai dar problema, qual dia da semana fica mais tempo ligado, que temperatura estava ontem, que temperatura vai estar semana que vem, quanto eu vou gastar de energia. Então você entende que a cadeia de valor ela é muito mais extensa do que simplesmente eu automatizar um ambiente? E essa percepção de valor é muito complicada porque quando eu vou para dentro da mesa de decisores, é muito comum o decisor falar, não, isso aí eu já tenho. Eu tenho um sistema aqui na minha indústria, o SCADA, um MES, um sistema da empresa XPTO da Alemanha, que já traz os dados para mim. E aí eu tenho que evangelizar, trazer essa pessoa um aculturamento tecnológico para eu conseguir mostrar para ela realmente qual que é o valor que ela tem agregado ali. Hoje está muito mais fácil porque eu tenho cases. Então, quando eu sento para falar com um decisor, eu exponho para o decisor, o seu concorrente X já está tendo resultado Y. Você vai ficar esperando até quando? E aí, mediante esses resultados, a progressão, o ciclo de venda acaba sendo diminuído e a gente consegue filtrar melhor quem são os oportunistas no mercado e ele próprio eleva o nível de consciência ao ponto de falar, poxa, vem um cara aqui explicar para mim, eu achei que era aquilo e na verdade não é, né? Não é. Então, o trabalho de você mostrar para o mercado, provar o valor, e hoje a internet das coisas sendo amplificada pela inteligência artificial, isso está gerando uma nova, não hype, mas um novo termo no mercado que eu estou trazendo e defendendo, que é o AIoT. Só a internet das coisas é muito pouco. Só inteligência artificial também é muito pouco. Internet das coisas isolada, você tem dados
sem inteligência. Inteligência artificial isolada, você tem inteligência sem os dados. Quando você une as duas coisas, isso potencializa muito a camada da tomada de decisão de quem tem um sistema como esse. Então, ao invés de você ter somente dados, ao invés de você ter somente inteligência, você tem o AIoT. E a gente vai para o termo novo de mercado que a gente está divulgando, que é a inteligência artificial das coisas. Oh, maravilhoso, cara. Eu até tinha separado um monte de pergunta que nessa resposta você já contemplou várias delas. Eu adoro uma área que eu acho que é uma área um pouco subestimada, que é o marketing, a venda de B2B. Que é essa venda para a indústria. Porque muitas vezes você vê, até nesse nosso setor de empreendedorismo, quem está fazendo algo B2C, ou seja, para o público em geral, aparecendo bastante, né? Porque é glamuroso, porque está atingindo diretamente a vida de milhões de pessoas. Mas quando você fala de soluções para a indústria, você está indiretamente afetando milhões de pessoas, né? Você tem na sua carteira de clientes empresas enormes, desde grandes indústrias, seja na área de alimentos, bebidas, né? Bancos e tudo mais. A gente vai voltar a falar disso. Mas quando você faz esse marketing, essa venda B2B, o desafio é exatamente, eu acho que é aquilo que você citou. Tem duas coisas que eu gosto bastante de falar e que eu acho que você tem uma história muito bacana para contar pra gente, que é como que você mostra esse ROI, ou seja, o retorno no investimento, e como o uso de cases, né, de casos de sucesso, é fundamental para você chegar num CEO, no CFO, num COO ou qualquer outro C-level que seja o seu comprador e falar assim, olha, funciona. Não é só... Eu achei maravilhoso o AIoT. Até fiz, né? Pô, mania de engenheiro. Até fiz aqui um diagrama de Venn, né? Com IoT, AI no meio AIoT, tentando entender, né, esse contexto, né, que eu acho que você vai falar um pouco mais. Sim. Mas esse grande desafio, quando você conversa com uma liderança, quais são os erros mais comuns que as pessoas enxergam? Você já falou essa questão da confusão entre automação, telemetria, né, IoT, mas qual é a tua estratégia, então, para a gente aprofundar um pouco de que você consegue convencer um líder de uma indústria a fazer um investimento grande numa solução dessa? Se você quiser citar cases específicos, claro que dentro do que você puder citar, né, dentro da confidencialidade ou não que você puder citar, manda pra gente cases que fala, cara, eu transformei essa indústria aplicando essa nossa solução. Hoje, como eu falei, é mais fácil porque a gente teve pessoas que apostaram nisso no começo. E essas pessoas estão desfrutando de resultados já há bastante tempo. Então, fica muito mais fácil de você evidenciar um ROI. Mas qual que é o problema hoje que eu percebo na camada decisória e estratégica, quando um C-level senta comigo, um decisor, o cara que assina o cheque, ele senta comigo e ele fala, Murilo, isso daí dá ROI? Qual que é o ROI previsto? E aí eu faço algumas perguntas para ele sobre, claro, dá ROI sim, mas qual que é o seu baseline? Quanto que você tem de perda? Qual que é o seu desperdício? Qual que é a dor? E, em geral, 90% ou mais dos executivos não tem essas informações na mão. Ele quer o ROI, mas ele não sabe nem quanto ele está perdendo. Então, eu tenho aprendido e eu tenho mostrado, através dos cases anteriores, que, olha, a média de desperdício numa indústria hoje é de 40%, 50% de energia elétrica. Isso eu estou falando só de energia. Se eu for levar para fluidos, se eu for levar para a área de utilities, isso pode ser até maior quando eu estou falando de gás, de óleo, de ar comprimido, quando eu estou falando de outras utilidades. Então, pressuposto esse dado histórico, eu trago para ele uma realidade e, em geral, o que ele me pede? Uma POC, um piloto. E esse piloto é simplesmente a descrença dele no que está sendo apresentado porque parece ser bom demais. Né? Os executivos, eles tendem a querer testar algo antes de realmente fazer um rollout, antes de realmente evoluir o projeto para frente. E tá tudo bem, tá perfeito. O que a gente tem aprendido no mercado eu não faço mais POC gratuita. Eu não faço piloto gratuito. E o meu piloto tem uma definição de escopo clara. Eu vou fazer um try and buy. Então, quais são os KPIs que você quer atingir? Eu quero atingir tantos % de redução de energia,
melhorar tantos por cento a minha operação, reduzir o risco disso, melhorar a segurança daquilo, eu quero ter dados aqui e eu quero analisar durante 90 dias. Ok, eu vou fazer uma análise, um assessment, um site survey nessa empresa, vou verificar se isso é plausível. Sendo plausível, a gente vai simplesmente assinar um contrato falando, se eu atingir essas métricas daqui 90 dias, automaticamente o contrato é aditado. A gente parte para o rollout. E aí a gente pode decidir já o modelo financeiro. É CAPEX, é OPEX, é misto, é comodato, é as a service. Como é que a gente vai fazer isso? Mas sem essa clareza, fica muito difícil, inclusive, de você posicionar um projeto. E o que falta no mercado hoje para esses decisores também, Daniel? É alguém do outro lado da mesa, com clareza, com posicionamento, experiência, que sabe o que está fazendo, que sabe por onde tem que entregar o resultado daquele cliente, que conhece. Os executivos estão muito acostumados a lidar com startups nesse segmento, que são garotos com muito boa vontade, que têm tecnologias incríveis, mas que ainda não estão maduras o suficiente para atender, por exemplo, a maior cervejaria do mundo como eu atendo. O maior banco do hemisfério sul, como eu atendo. Não posso citar os nomes, mas fica claro quem são, né? Reduzindo efetivamente números de 19% a 34% de redução de energia elétrica em agências bancárias, reduzindo de 40% a 60% o custo de energia dentro de fábricas. E isso acontece através da coleta dos dados vindo da internet das coisas e a automação inteligente vinda da inteligência artificial. Oh, perfeito, cara. Eu acho que você colocou também um desafio grande, né? Que é como que você parte sem dados organizados, sem baseline, sem uma... Quando você fala assim, vou reduzir ou posso reduzir dados históricos, dados, os cases, uma conta de energia em 20%, 30%, 40%, você sabe o que é uma conta de energia hoje, né? Mas muitas vezes talvez você esteja atuando em setores ou dimensões onde esses dados não estão claros. Como é que você faz esse trabalho de organização desses dados? Porque a gente, em inteligência artificial, a gente fala muito, né, de que não adianta nada você aplicar inteligência artificial sem ter uma higiene dos dados, você tem uma clareza dos dados, que você só está colocando inteligência em cima de falta de estrutura. Sim. E aí você, como a gente falou no início, você acaba amplificando o caos ou levando a empresa mais rápido para o caminho errado. Exato. Como é que é isso dentro do setor de IoT? Como é que você ajuda a empresa a organizar esses dados que são necessários para você dar o próximo passo? Em indústria é mais fácil, porque a indústria já tem um sistema de telemetria implantado, a grande maioria delas. Então já tem um sistema ali de algum fabricante que está coletando o dado, que está levando esse dado para um banco de dados, um dashboard, e ali eu tenho um histórico que eu consigo utilizar. Qual que é o problema desse histórico, Daniel? É que muitas vezes os dados ali não seguem os 5 Vs do Big Data. Não são dados... não são variáveis boas, não tem uma velocidade boa, não são dados verdadeiros, porque os equipamentos muitas vezes não passam nem por uma calibração periódica. Então tá fazendo a medição da energia, tá fazendo a medição de alguma coisa, só que na verdade aquele dado ele não é factível, ele não é verdadeiro. Então como é que eu uso isso? Eu tenho que ter uma base muito grande. Na indústria é mais fácil eu olhar esse histórico e eu conseguir inferir e predizer o futuro. Vai gastar tanto, vai dar problema em tanto tempo. Fazer predição de falhas, predição de consumo, previsibilidade, que é o que todo C-Level quer. Previsibilidade, diminuição de riscos. Agora, quando eu venho para cidades inteligentes, eu não tenho tanta dispersão de sensores e tecnologias como eu tenho dentro de uma indústria que é pontual e focal. Numa cidade, eu tenho que realmente ir no financeiro, pegar as contas de luz, quando eu estou falando só de energia, dessa empresa, e através do estudo dos 2 últimos anos, dos valores de consumo e financeiros dessas contas, eu consigo começar a aplicar os sensores, fazer a telemetria e começar a dar valores futuros, ou dizer se naquele momento a gente já está tendo um desperdício e quanto que a gente consegue reduzir de desperdício ali. Isso é muito comum. Qual que é a grande falha da percepção de valor de quem adota uma tecnologia como essa? Assim como a tecnologia demorou um pouco, não demorou, mas ela teve o seu tempo de amadurecimento, o executivo também tem um tempo de amadurecimento. Então ele olha o hardware, que é um CAPEX,
e ele olha o software, que é um OPEX, e ele só vê o valor do custo. Ele não consegue enxergar o payback do projeto. Raríssimas empresas, raríssimos profissionais de IoT trabalham com um projeto mostrando um payback. Então, Daniel, olha, você está comprando aqui o projeto de mim, e em 2 anos esse projeto está se pagando, a partir do 3º ano é só lucro. E isso é muito difícil de você encontrar porque as pessoas não têm essa visibilidade. Outra questão importante, não sei se você vai perguntar, mas já adiantando, é a implementação da inovação em empresas. Cara, eu falo coisas que são doloridas, né? Mas você que é C-Level e você tem aí um budget voltado para inovação, engorda esse budget do pessoal de inovação, porque vocês ficam vivendo de pilotos em pilotos, testes em testes. Isso é ruim para o mercado, não desenvolve o mercado. Isso é ruim para vocês porque a tecnologia não rola alta dentro da empresa e vocês ficam criando expectativas e queimando dinheiro em coisas que não valem a pena. Então, quando tem um departamento de inovação que me aborda querendo um projeto de IoT, primeira pergunta que eu faço para eles, quanto você tem de budget? Ah, eu tenho 50 mil. Então, eu vou fazer um projeto de 50 mil para você. Porque, em geral, você fica num ciclo de venda de 6 meses para vender um projeto de inovação que vai custar 50 mil reais. Não é arrogância, é maturidade. É simplesmente de você olhar e saber o que vai para frente, o que não vai para frente e saber tomar as melhores decisões. Então, existem muitas nuances no mercado de IoT que, com a inteligência artificial, com a melhora do amadurecimento na tomada de decisão dos executivos, a gente está conseguindo avançar mais facilmente. Cara, é muito bom, né? Porque eu planejei várias perguntas e você já vai encadeando as histórias. Essa questão de piloto em piloto, eu acho que é um tema super importante. Também já tive experiências em áreas de inovação de empresa. Eu acho que eu vou até um pouco além, vou complementar o que você falou, não vou discordar. Você ter uma área de inovação que faz experimentação, que faz piloto, que faz teste, é importante. Sim. Desde que você tenha uma rotina ou um processo de industrialização dessa inovação. Porque senão o piloto fica eterno. Exato. E eu acho que é muito importante quando você diz, eu não faço piloto gratuito, e eu acho muito fair, é muito justo. Sim. Quando você fala, olha, eu vou fazer um piloto, uma POC, você vai pagar pelo custo desse piloto, dessa POC, na verdade você está dividindo ali o risco com o teu cliente, mas se eu atingir os KPIs, né, as metas, os objetivos daquele projeto, daquele piloto, a gente, entre aspas, industrializa. A gente vai para a próxima etapa. E eu vejo muita área de inovação, e muita área de inovação importante, interessante, premiada, com profissionais incríveis, que não consegue levar aquilo que o projeto de inovação mostrou que tem potencial para o dia a dia, para a indústria. E aí a inovação não vale nada, porque a inovação, já dizia o Silvio Meira, né? A inovação tem que ser a criatividade gerando nota fiscal, porque se ela não gera nota fiscal... E aí quando eu falo nota fiscal, não é só receita nova, pode ser receita nova, redução de despesa, a construção de um mercado novo. Às vezes a inovação traz um mercado novo, mas só ficar abrindo desafio para startup, vindo um monte de gente legal, defender teses e você faz algo e depois você não leva aquilo para, tá bom, agora a gente vai reduzir 1 milhão, 10 milhões, 30 milhões na empresa, porque aquele projeto de 50 mil a 300 mil mostrou que pode seguir adiante. E um outro erro que eu vejo muito acontecendo, não sei se você já viveu, é você ter as áreas de inovação com... A própria área de inovação já tem a meta de ROI. Ela não tem que ter a meta de ROI. Ela tem que ter a meta de mostrar que algo pode gerar ROI quando se industrializa, porque aí você faz a próxima etapa. Taxa de sucesso da implementação. Você tem que estar aberto a errar na área de inovação. Porém, o outro lado também vale. O acertar precisa ser escalado. Então você aprende como funciona, como não funciona, e agora leva para a indústria. E eu acho que essa é um amadurecimento que, claro, passa por engordar o orçamento, como você falou, mas passa por olhar os próximos passos, porque senão a gente morre no piloto, morre em experimentação, morre em um monte de projeto de 50 mil reais. Você falou, não é arrogância, é oportunidade que a gente tem ali de levar aquilo adiante. Eu vou quebrar um pouco o protocolo aqui, que acho que a gente ainda tem uns 5 minutos para falar, e eu queria que você... Você é uma referência, assim, como empreendedor, né?
né? Você é reconhecido nas batalhas de startups, né? Pela Forbes, uma série de publicações importantes pela tua jornada de empreendedor. Mas eu queria que você falasse dos teus acertos, teus erros, do quanto que o Murilo tem aquela postura do founder mode versus a empresa que já chegou num ponto de escalar, mas eu quero deixar isso com você. Eu não quero falar coisas, né, que eu já sei pelas nossas conversas anteriores. Eu queria que você contasse aquilo que você sente à vontade de contar, porque eu acho que é um aprendizado muito bom para quem não só está começando, mas que eventualmente está naquela fase de, cara, eu como fundador trouxe a empresa até aqui, e isso é muito, desculpa o termo, tá, galera, da People to Biz, isso é muito foda. Eu acho que isso é importante mostrar o quanto que é foda aquele empreendedor que chegou e falou assim, cara, eu trouxe essa empresa até aqui, eu sou um excelente vendedor, ou eu sou um excelente técnico, mas eu tenho que trazer pessoas para me complementarem e levarem a minha empresa para o próximo passo. Aconteceu comigo exatamente isso. Chegou um momento em que a minha empresa simplesmente estava muito maior do que... Ela avançou muito mais rápido do que eu mesmo, como um empreendedor. Então, nessa trajetória, contratar profissionais que faziam coisas que eu não sabia fazer. A gente trouxe e virou meu sócio hoje, o Dirceu Torres, meu CEO preferido. Ele foi vice-presidente da Nokia e ele veio para ser CEO da minha empresa quando a gente tinha 6 pessoas. E esse cara trouxe um equilíbrio para dentro da minha startup imenso, um conhecimento imenso, no sentido de eu sou o cara técnico da ferramenta, eu faço avançar, eu gosto de falar, eu estou no mercado, eu gosto de aprender, eu gosto de ensinar, e ele era o contrapeso. Calma, mas isso vai custar quanto? Isso vai trazer resultado como? Como é que você vai ser visto no mercado assim? Essa ferramenta vai avançar quanto tempo? Imposto, bitributação, parceiro, e era um outro jogo. Então, ter que lidar com isso me ensinou uma coisa muito importante no mundo do empreendedorismo, no mundo do founder. Lidar com o próprio ego. Você parar e entender que você não é o dono da razão. Você parar e entender que nem tudo depende só de você. E que, na verdade, quanto menos depender de você, melhor. Essa é o grande mote de quem está empreendendo. Se a sua empresa depende de você, está errado. Você não tem uma empresa, você tem um emprego caro, né? Agora, quando você tem pessoas trabalhando, gerando valor, as coisas estão delegadas e não delargadas, você está tendo resultado, deixa acontecer, soma a isso tudo. Eu tive muitos aprendizados nesse sentido, e ter clareza do que eu estou fazendo é uma coisa que hoje eu levo adiante até como um propósito de vida, Daniel. Porque falta muita clareza em quem vai empreender, falta muita clareza para as pessoas viverem o que elas realmente nasceram para viver. Muita gente querendo ser empreendedor, sendo que, na verdade, ela não nasceu para ser empreendedor. Empreendedor é um bicho diferente. Não é uma pessoa normal, né? Todo mundo olha o empreendedor, é um cara que fica sem dormir, sem comer, que arrisca a pele, que não tá nem aí e de repente ressurge do nada com uma ideia, acorda milionário, dorme mendigo e todo dia essa montanha-russa. O emocional é muito volátil, tudo é muito diferente na vida do empreendedor, ao passo que pessoas que querem estabilidade e segurança pensam que empreender é o melhor caminho. E isso acontece por quê? Falta de clareza, né? Clareza de propósito, clareza de vida. A pessoa não tem lucidez, então ela não sabe nem sequer que ela precisa ter um acordo de sócios, que ela precisa ter um contrato social. Muita gente abre empresa sem saber o que é capital social. As pessoas não entendem que a empresa tem uma razão social, e o nome razão social é porque você tem uma razão para existir na sociedade. A pessoa não entende que assinar um contrato com um sócio é muito mais sério do que você assinar um contrato de matrimônio com uma mulher. A mulher você se separa e cada um vai para uma casa e acabou, o sócio não.
Então, empreender é um negócio que realmente exige muita maturidade, muito autoconhecimento, muita clareza do que você quer de verdade. Essa é uma coisa que eu posso compartilhar, que eu tô nessa caminhada agora de mostrar, não somente para empreender, mas para implantação de projetos, adoção de novas tecnologias. Se a pessoa, o executivo, não tem essa questão de avançar dentro dele mesmo, ele não consegue avançar para fora. Perfeito. Eu até tinha um bate-bola aqui, você acabou também falando, uma delas era uma crença importante, era mais sobre IoT e IA, mas eu acho que sobre empreender, para mim foi... a gente aqui fala que não tem frases prontas, mas eu gosto muito dessa frase, eu vou usar. Sim. Todo mundo fala que qualquer um pode ser empreendedor, né? Mas tem o outro lado, ser empreendedor não é para todo mundo. Exato. Todo mundo pode, sabendo qual é o risco que significa ser empreendedor. E tem gente que nasceu para ser colaborador, executivo, e tem gente que foi se moldando para ser empreendedor. Acho que você contou a tua história e mostrou exatamente esses altos e baixos, né? De primeira empresa que quebrou, segunda empresa que você vendeu, terceira empresa que você venceu e está vencendo, e principalmente venceu, está vencendo, e que teve ali a maturidade de entender que precisava ter alguém do seu lado, como o seu CEO, né? O de seu, no caso, como né? Quem cuida da sua operação, como uma pessoa bem diferente de você, os seus mais de 200 funcionários, né? Se eu não me engano, que você tem, a tua empresa tem mais de 200 pessoas hoje. Então, essa jornada é bem importante. Só para a gente não esquecer do outro perfil de pessoas que está assistindo a gente, que são os executivos que querem implantar IoT e IA. Qual é a dica do próximo passo para esse executivo de uma indústria, de um varejo, de uma grande universidade? Qual é o próximo passo, o primeiro passo que essa pessoa tem que fazer para te chamar ou para trazer esse ROI que você fala que é super plausível de trazer dentro dessas organizações? É muito básico. O que esses executivos precisam entender é que para você fazer a implementação da forma correta e você ter resultados, ter ROI dentro de uma implantação de um sistema de internet das coisas ou de inteligência artificial, você precisa estar com as pessoas certas na mesa. Não adianta querer sair pipocando no mercado, fazendo pesquisa no Google, achando que o fornecedor A e o implementador B vai dar certo no meu projeto C. Não vai. Então, você estar guiado por alguém que tem experiência, alguém que tem know-how, alguém que sabe o que está fazendo, alguém que flui dentro do ecossistema, é fundamental. Esse é um dos papéis que eu cumpro hoje em mesas com grandes decisores, com grandes empresas globais. Eu trago as pessoas certas para fazer o projeto acontecer dentro da expectativa do ROI. Show, cara, a gente podia ficar mais umas 2, 3 horas conversando, Com certeza. Mas você que acompanhou aqui o People to Biz Cast, Murilo tá nas redes sociais, tá no LinkedIn, tem o canal dele do YouTube que fala sobre IoT, é o maior canal sobre IoT, acho que do mundo, né? Mundo. Com a maior quantidade de entrevistas, pessoas diferentes falando, casos reais. Cara, prazerzão falar com você. Prazer, O pessoal deve te obrigado. encontrar fácil aí, né? Murilo Silva. Murilo Silva Mentor, entra no Google, digita Murilo Silva IoT. Você vai me achar lá nas redes sociais e eu estou à disposição. É isso aí, pega uma das ideias que foram faladas aqui por nós, seja você empreendedor, executivo, jovem, se a gente viu, por exemplo, como que a educação transforma a vida das pessoas, como que o ROI precisa ser trabalhado pelo executivo, o que é ser empreendedor. Foram várias ideias, para mim, sensacionais, Murilo, foi um papo super legal com você, e coloca no seu dia a dia. People to Bizcast, acompanha a gente, você vai ter vários episódios incríveis com uma galera super selecionada nesse podcast daqui para frente.